Então eu passo a palavra agora imediatamente ao professor Juan Costa Cordeiro, que falará. Bom, ele mesmo apresenta o título aqui e enfim, eu passo a palavra. Muito obrigado, João. Boa noite ao José Antônio Magalhães. Eu vou passar logo a leitura do meu trabalho, buscando também improvisar um pouco, tendo em vista a situação de garganta. O meu problema de voz, vocês verão que é bastante irônico. Mas antes eu já gostaria de antecipar o fato de que eu vou sair um pouco do vocabulário que nós vimos trabalhando, porque eu vou partir de um outro ponto, para depois ingressar na discussão e, como de certa forma me caberá encerrar aqui hoje os debates, digamos, pelo menos as apresentações, retomar as questões e colocá-las aqui no meu contexto de investigação. O título dessa minha incursão é A Linguagem do Nomos, sobre a nomeação, e já foi bastante problemático definir aqui se o eixo de investigação sobre a nomeação seria a linguagem do nomos ou o nomos da nomeação. Eu vou tentar deixar claro porque eu falo nisso. Bem, como nós vimos já nas discussões, o problema da linguagem continua a ser uma força motriz do pensamento contemporâneo, mesmo quando ele não atume como seu ponto de partida. Numa das obras mais expressivas sobre o pensamento gestadas no último século, The Life of the Mind, de Hannah Arendt, traduzido em português como A Vida do Espírito, não apenas a relação do pensamento com a linguagem não tem recebido a devida atenção de seus intérpretes, como a própria investigação sobre a linguagem da autora tem permanecido à margem. Mesmo sendo uma obra inacabada e póstuma, o cuidado com a linguagem não é nela incidental, e que eu falo no sentido estilístico, no sentido da escrita do texto. E, embora a pensadora não tenha dedicado nenhum estudo particular ao tema da linguagem, ele atravessa sua obra. É intrigante, portanto, que a Vida do Espírito não seja considerada a esse respeito, pois foi justamente nesse texto em que ela alargou um pouco mais suas linhas de consideração. Nesse sentido, temos de assumir nessa leitura que matéria do pensar, que é efetivamente pensado nos pormenores do pensar, implica certa tomada. Há uma captura pela linguagem que se transforma em linguagem do pensamento. Assim, entre linguagem e pensamento, este o próprio processo e o objeto de pensar, que é a atividade sobre a qual Arendt se debruça na primeira parte de A Vida do Espírito, opera já uma relação de mútua implicação, ao menos no que diz respeito à expressão do pensamento conceitual. E isso tudo, claramente, à luz do que Arendt desenvolveu aí. No cerne de sua incursão sobre a linguagem, numa teoria da metáfora, que não hesita em ultrapassar as distâncias entre filosofia e poesia, encontramos a seguinte passagem, que eu tomo aqui como meu alimento de pensamento, como aquilo que é thought-provoking. O puro nomear das coisas, diz Arendt, a criação de palavras, é a maneira humana de apropriação e, por assim dizer, de desalienação do mundo, no qual, afinal, cada um de nós nasce como um recém-chegado e um estranho. Nesta reflexão, buscarei pensar na luz que irradia da conexão entre nomeação, essa criação de palavras, e a apropriação, termo, aliás, muito escasso no pensamento da autora e, por isso mesmo, de aparição bastante notável neste contexto, pois aparece numa obra cujo alvo principal não é o pensamento político, mas o pensamento sobre o pensamento. Para avançarmos, porém, cabe apresentar um esboço da concepção arendtiana de linguagem, apresentada em A Vida do Espírito, uma vez que poderia realmente destoar, ao menos à primeira vista, da sua visão da linguagem presente no seu pensamento político. Vale lembrar que continua a ser operativo, na obra arendtiana, um elemento tensional entre a palavra que se manifesta na ação, na dimensão da praxis, e a palavra que, entranhada nos volteios invisíveis do pensamento, subscreve a própria linguagem do pensar. Uma tensão ou distensão que pode ser balizada pelos termos gregos lexis e logos. Ora, isso ganha contornos de sentido quando levantamos a questão. O pensamento sobre a linguagem subjacente à filosofia arendtiana também não é simétrico aos termos de sua tensão entre filosofia e política. Assim,
enquanto a dimensão da lexis aparece como uma palavra encarnada no discurso agonístico, da qual a existência política revela ser a fundação linguística, de outro, o logos, manifesta a palavra na sua fundamentação própria, vale dizer, a linguagem como princípio da própria política, uma vez que a lexis não deixaria de ser forma particular de exprimir aquela potência da linguagem. Todavia, não é disputa pela palavra no sentido do debate agonístico da ágora que está aqui em jogo, ao menos não nesse estágio de investigação arentiana. Antes, não é de todo aleatório que a equação nomeação-apropriação apareça no capítulo que firma um dos problemas fundamentais do pensamento para o filósofo: o recuo ou retirada, withdrawal em inglês, do pensamento com relação ao mundo, operação que permite dramatizar a própria diferença e o nexo existente entre ambos, o que Arendt ainda performa, de maneira alguma satisfatoriamente, ao conjurar as figuras do espectador e do ator naquela antiga metáfora do palco cênico. É no âmbito de uma teoria da metáfora que essas personagens ganham seus papéis, pois é a compreensão do elemento metafórico da linguagem do pensamento o que está em questão para Hannah Arendt. Precisamos ressaltar que o pensamento, na visão da autora, não subjaz em linguagem. Ele, diz Arendt, precisa do discurso não só para ter realidade sonora e para tornar-se manifesto. Precisa dele até mesmo para ser ativado. Além disso, prossigo, a linguagem, que aparece como o único meio no qual o invisível pode tornar-se manifesto no mundo de aparências, como diz Arendt, não é tão adequada assim para exercer tal função quanto os nossos sentidos são adequados à tarefa de lidar com o mundo perceptível. Então aqui já há uma tensão entre percepção, de certa forma, e essa expressão comunicativa do pensamento, ou melhor, extracomunicativa, além da comunicação, mas que a gente vai pensar aqui com uma tensão entre uma linguagem das paixões e uma linguagem do pensamento. Então, ela busca distinguir essas operações e centralizar realmente a reflexão nesse elemento metafórico, que é o que entra em questão aqui por trás dessa discussão. Assim, busca-se ingressar no papel desempenhado pela metáfora, pois é ele que permite, ela, no caso a metáfora, curar o defeito da linguagem nesse processo de manifestação. O fato de que ela não é tão expressiva e tão potente quanto o que seria aquela linguagem, entre aspas, da própria percepção. Diante disso, fica mais claro que o problema que orienta a discussão da autora é não apenas aquele da relação entre linguagem e mundo, ou ainda entre pensamento e mundo, que, se quiséssemos, poderíamos remontar aqui de maneira chata ao Crático, mas não é o caso. Mas entre o pensamento e a própria linguagem. O que muda aqui essa equação de pensamento. Por quê? Embora o pensamento não subsista sem a linguagem, ainda assim ambos não são a mesma coisa. O contraste principal que podemos extrair da reflexão arendtiana a esse respeito se baseia na distinção entre o que se mostra, se manifesta como tal, no mundo enquanto visível, a exemplo do quanto é percebido pelos sentidos, e o que é o circuito do invisível. Essa distinção remonta ao duplo movimento operado pela autora, que consiste, por um lado, em separar ser e pensar, portanto, ela retoma, de algum modo, muito peculiar, inclusive, a filosofia da existência, não se colocando mais nesse caminho milenar de pensamento que opera a união de ser e pensar. E por isso aqui eu acho que a Arendt chega tão longe como pensadora radical, embora às vezes com instrumentos tão tradicionais, então isso também é interessante para pensarmos esses potenciais dos usos e das nomeações, até mesmo nas investidas dela contra o pensamento filosófico, e ainda porque ela coloca, ao lado dessa separação entre ser e pensar, uma sobreposição entre ser e aparecer, que coincide no vocabulário arendtiano, dando assim o tom, ou melhor, o substrato das distinções entre o visível e o invisível e sua extensão à compreensão das atividades e faculdades humanas. Bom, é preciso ter em mente, então, que aqui para Arendt as atividades mentais são invisíveis e se ocupam com o invisível, mas que ainda assim elas são atividades de seres de aparência e, como tal, aparecem, vivem e habitam no mundo de aparências.
Daqui então que ele já aludiu o problema da retirada mental do mundo e da apropriação do mundo, pois o pensamento também não é o mundo, já que não subsiste unidade entre pensamento e ser, a totalidade da existência do mundo. Ora, nesse espaço entre o recuo e a apropriação, que a linguagem articulada toma o seu lugar, que é responsável por manifestar as atividades mentais, ou seja, por garantir a ponte daquela cisão interna da aparência entre o que é invisível e o que é visível. Então nós vemos que a arte reconduz esse vocabulário a realmente a questão da aparência, a questão da manifestação do que aparece, e não mais uma questão ontológica. Por isso que subjaz ao que eu venho desenvolvendo na minha tese, o fato de que para a Arendt é indiferente o pensamento ontológico. Não só é indiferente, como ela pode ser uma autora que pensa filosoficamente, enfim, para além do registro ontológico. O que, se pensarmos a tradição da qual ela provém, é bastante provocador. E ela que sempre lida a obra de Heidegger, por exemplo. Então nós temos aqui realmente algo muito diferente sendo articulado. Importante retomar ainda o fato de que, à luz do próprio contraste estabelecido então entre o visível e o invisível, existe um ímpeto de aparecer, nas palavras de Arendt, que é intrínseco aos habitantes deste mundo de aparências, simétrico a um ímpeto de falar de seres pensantes, que são esses mesmos seres, que vivem, então, atravessados por uma tensão, por essa cisão, por assim dizer, interna. E que é por meio desse ímpeto que se pode tornar manifesto, palavras de Arendt, aquilo que, de outra forma, não poderia absolutamente pertencer ao mundo das aparências. Então, a linguagem ingressa aqui nessa relação entre o pensamento, né, a manifestação do ser pensante, e a relação com o mundo como esse elemento que conecta. Por outro lado, conecta porque o próprio pensamento opera um recuo. Então nós vemos que há uma relação aqui articulada entre recuo e reconexão, apropriação do mundo. Só que o elemento apropriativo, é interessante também notar isso, ele surge quando nós falamos já dessa conexão. Então a linguagem nos permite, mesmo já estando no mundo, tomarmos do mundo. Por isso, a aparição requer o jogo completo entre atores e espectadores e necessita, portanto, ser vista. O pensar, cito Arendt, em sua necessidade de discurso, não exige nem pressupõe o ouvinte. A linguagem humana, com uma intricada complexidade gramatical e sintática, não seria necessária na comunicação entre semelhantes. A linguagem dos animais, sons, sinais, gestos, serviria bastante bem para as nossas necessidades imediatas. Não só é autopreservação e preservação da espécie, como também para tornar evidentes as disposições da alma. Bom, aqui pelo contexto já fica bem claro que a Arendt vai retomar todo o arcabouço da reflexão aristotélica sobre a linguagem. Não apenas aquela da política, sobre o vivente que possui a linguagem, ou o vivente que é um ser político, mas ainda a distinção entre voz e logos que aparecem sobre a interpretação e sobre a alma. A letra destes tratados não é a voz o que separa e distingue os humanos entre os demais elementos. Pelo contrário, se a voz constitui um elemento vivente da linguagem, vale dizer que esse critério de distinção, é a comunicação, que assim permite circunscrever o limite da linguagem animal. Em suma, a comunicação basta para a expressão do vivente, sendo realizada, no caso da linguagem dos animais, não apenas fonicamente, mas ainda por meio de som, sinais, gestos, como disse Arendt, ou ainda, em outro exemplo seu, pelo olhar. Assim, a definição de voz apresentada tanto na política quanto sobre a interpretação, ou seja, como voz significante, melhor, o som significante, já nos conduz àquela tomada e partilha do som pelos viventes, os quais assim dele se apropriam e o exprimem como símbolo das afecções da alma, transformando então em certo som significativo, portanto em voz. E aqui eu sigo o interpretazione e o diário. Sempre mais uma vez, então, essas passagens, sempre mais uma vez, essa retomada da leitura política do homem como vivente que possui a política. Mas agora, tendo em vista aquela definição de nomeação como uma apropriação, é interessante recordarmos que na definição aristotélica, 3 termos devem ser pensados. A linguagem, a palavra, o logos, o vivente, o som, que geralmente são os termos pensados, por exemplo, o Agamben, enfim, tantos outros, mas que ainda há aquele equem, o verbo, em jogo,
que pode ser traduzido, e realmente o é na prática tradutiva, como um ter ou um possuir, que, inclusive, são uma das categorias do Aristóteles. Então, de alguma maneira, também resta por reconduzir esse problema do eque, desse elemento que conjuga logos e zoon, à discussão sobre a apropriação. Já nessa, vamos dizer, nessa solda sobre as visões tradicionais da origem do pensamento metafísico. No entanto, o que nos interessa, segundo Arendt, depende do fato de que, diz ela, não é a nossa alma, mas nosso espírito que exige o discurso. Então a alma ela vai jogar para todo esse arcabouço do vivente, esse arcabouço perceptual, vamos dizer, e o espírito é aquilo que realmente condiz a esses seres de aparência que somos nós. Ela está falando aqui, centro da lei da pluralidade, de que somos seres plurais que habitam o mundo. Então ela fala aqui realmente de um elemento diferencial humano. Como ela mesma recorda, os tratados sobre a alma e sobre a interpretação de Aristóteles já haviam sido retomados por ela com sua discussão sobre a distinção entre espírito e alma. É interessante ler uma passagem acerca disso, porque ela vai dizer o seguinte, que uma das primeiras dificuldades que poderiam abrir uma reflexão sobre as atividades mentais humanas seria a sobreposição entre esses dois vocabulários filosóficos que remontam a experiências distintas. Não apenas a vida do espírito é distinta da vida da alma, como a linguagem do espírito seria inteiramente distinta da linguagem da alma, pois enquanto aquela necessita da metáfora, esta, a linguagem da alma, não. Aqui, portanto, não apenas já aparece o sentido da conexão entre a passagem sobre a interpretação e aquela sobre a alma, mas ainda um elemento diferencial de jogo, ou seja, a própria metáfora. Nesse sentido, retomamos, então, aquela compreensão lentiana de que o ponto mais interessante em jogo é a afirmação de que o critério do logos, do discurso coerente, não é a verdade ou a falsidade, mas sim o significado. E aqui, como ela aponta no prólogo de Vida do Espírito, é o acerto de conta delas com Heidegger. Essa desativação da relação entre pensamento e verdade. Por isso ela também pode desativar ou destituir a filosofia. Embora ela trabalhe aqui, ao tempo todo, operando contra as assim chamadas falácias metafísicas. Assim, continua ela, as palavras em si não são nem verdadeiras nem falsas. A palavra centauro, por exemplo, Aristóteles usa o exemplo de veado-bode, um animal que é metade veado, metade bode. Significa algo, embora não signifique nada que seja verdadeiro ou falso, a não ser que se acrescente não ser ou ser a essa palavra. Fim da citação. Esse sentido abrangente de logos engloba a estrutura da proposição, ou seja, a predicação, e não o contrário. Segundo De Interpretatione, continua Arendt, o logos é o discurso no qual as palavras são reunidas para formar uma sentença que seja totalmente significativa em virtude da síntese. Palavras significativas em si mesmas e pensamento assemelham-se. Disso se depreende que o discurso, ainda que sempre som com significado, fornece semantiqueica, que inclusive tem um deslize tradutório dela interessante, não é necessariamente apofânicos. O enunciado é uma preposição que é leteoin e pseudestai, a verdade e a falsidade, se ele não ser, estão em jogo. Não é sempre este o caso, continua Arendt. Uma prece, como vimos, é um logos, mas não é falso nem verdadeiro. Assim, implícita no ímpeto da fala está a busca do significado, meaning, como ela emprega em inglês, e não necessariamente a busca da verdade. Ora, o âmago da compreensão antiana do pensamento encontra-se justamente nessa busca do significado, que eu busco operar uma torção e transformar em busca de sentido também, para retirar a reflexão, forçá-la para além de sinônimos da significação. Eu acho que é uma torção possível e produtiva. A essa altura, apesar da maneira como Arendt abre sua investigação, a linguagem não aparece mais simplesmente como um meio de manifestação, ou melhor, faz questão de esclarecer a própria autora como comunicação do pensamento. Ora, afirma Arendt, em nenhum momento da discussão da relação que a linguagem mantém com o pensamento, Aristóteles suscita a questão da prioridade. Não decide se o pensamento é a origem da fala, tomado o discurso como mero instrumento da comunicação de pensamentos, ou se o pensamento é uma consequência do fato de que o homem é um animal falante. De qualquer forma, uma vez que palavras, portadoras de significados, e pensamentos assemelham-se, seres pensantes têm o ímpeto de falar, seres falantes têm o ímpeto de pensar.
Então, mesmo havendo uma distinção, afinal, distinção que fundamenta a relação, pensamento diário, entre pensamento e linguagem, ainda assim subsiste uma homologia nesses dois modos de operação. Então, em última análise, a compreensão do modo de funcionamento da linguagem que nos permite acessar, então, a busca de sentido, de significado, em jogo no pensamento. Assim, levando em conta que existe uma interconexão de linguagem com o pensamento, podemos compreender que o ímpeto de fala, isso é uma hipótese que eu pouco situo, a manifestação linguística do ser pensante, responde à busca do significado, o próprio sentido da atividade do pensar. E aqui que Arendt, então, vai nos lançar realmente aquela passagem com a qual eu abri a minha discussão. Puro nomear das coisas, a criação de palavras, é a maneira humana de apropriação e, por assim dizer, de desalienação do mundo no qual, afinal, cada um de nós nasce como um recém-chegado em um estranho. A compreensão da metáfora depende dessa estranha passagem em sua compreensão, pois a criação de palavras, a pura dimensão poética da linguagem, é condição da própria metáfora. No sério dessa elaboração, somos confrontados com outro problema, aquele que também traz essa discussão para o debate de uma partilha do nomos. O que significa falar aqui em apropriação? O sentido do nomear é pensado na apropriação como relação entre logos e nomos. E assim não podemos escapar de uma conexão justamente com o Carl Schmitt. O problema da linguagem, agora, na teoria de Schmitt, atravessa também todo o percurso do jurista, feito de uma construção filológica, etimológica, gramatical, de uma reflexão sobre o aparato terminológico do pensamento, que confere aos termos de sua obra não apenas estrutura e espessura reflexiva, mas ainda lhes dá uma vida bastante imóvel por meio das narrativas que constroem. Assim, assumo que Carl Schmitt é um narrador, e opera, é preciso dizer, por meio do storytelling, que eu pego aqui no sentido justamente arendtiano, como uma operação de pensamento que opera de maneira que a levar em conta essa criação de histórias, um modo alternativo de operar, então, diante daquela ruptura do tempo moderno, em seus saberes articulados, coerentes, organizados, vamos dizer assim, no nomos da ciência. Aliás, essa operação de narração schmittiana responde em muito à potência retórica de seus textos, que ultrapassa, assim reconfigurando a experiência na palavra, o conceito na história, em suma, as estratégias convencionais do pensamento político. Nesse caso, podemos notar a semelhança entre sua estratégia e aquela de Arendt. Embora as posições de ambos diante do rompimento do fio da tradição sejam distintas, podemos dizer que os modos de elaboração dessa ruptura se aproximam em certas estratégias concernentes à narratividade do pensamento. Mas é o repentino aparecimento da apropriação que nos leva aqui então a indagar a obra de Schmitt, tendo em vista sua leitura do nomos, uma constelação terminológica que irradia seus sentidos do vocabulário político-jurídico da tradição ocidental, quando se fala do nomos como tomada ou apropriação, notadamente nos vocabulários grego e alemão, sem demérito ainda dos desvios da tradição latina. Na leitura de Schmitt, claro, e também de Arendt. Então, a conexão entre termos é o âmago do ensaio que orienta aqui a minha inserção na discussão, Nomos Nam Nam, de 1959, nomos, tomada, apropriação, e nome. Originalmente publicado numa obra de homenagem ao teólogo teuto polonês Erich Szivara. Ao realizar uma espécie de comentário à obra desse teólogo, Schmitt toma como ponto de partida o capítulo sobre o poder desenvolvido pelo teólogo, em sua obra Humanitas. No ensaio, ele privilegia, como antecipa o título, justamente o nomos, ressaltando ser um expediente através de cuja discussão a estupefaciente riqueza do capítulo do teólogo se torna talvez largamente acessível a alguns juristas, especialistas em economia e sociologia. Ora, já nesse pequeno preâmbulo do texto, podemos vislumbrar um expediente que sustenta a abordagem de Schmitt. A leitura do nomos é realizada num confim, numa espécie de limiar entre pensamento jurídico-político e pensamento sobre a linguagem. Agora, passando por Schmitt, podemos compreender o profundo alcance daquela definição arendtiana da nomeação. Vemos, então, que o nomear, enquanto a maneira humana de tomar,
parece como uma revelação de uma apropriação primordial. Uma atenção aqui que coloca outro termo em jogo também. Mas o que isso significa? Em síntese, enquanto Arendt nos aponta para o nomos da linguagem, tendo se detido na linguagem, Schmitt explora a linguagem do nomos, embora tenha partido do próprio nomos. A relação essencial e impensada entre ambos lampeja no próprio deslocamento que cada termo provoca na investigação. E aqui o meu objetivo não é outro a não ser percorrer esse espaço entre, tentar de algum modo habitá-lo, sem compromisso com nomes ou com a linguagem de um autor ou de outro, de modernos ou antigos. Assim, o que nos revela a linguagem do nomos, expressão que aqui sintetiza essa leitura de Schmitt, que lança o termo jurídico-político num direcionamento linguístico, sobre o nomos da linguagem, que no fundo é o que podemos isolar no substrato da compreensão haitiana da nomeação, como seu elemento impensado, a sombra daquele claro escuro traçado sobre a relação entre pensamento e linguagem. Embora o título do ensaio de Schmitt anuncie o problema da nomeação, ele é apenas elaborado na sexta e sétima parte do texto, e o texto acaba na parte 7. No entanto, o problema com a linguagem é colocado desde o princípio, no âmbito mais elementar, quando vemos que a estratégia schmittiana se volta a algumas das palavras balizadoras, fundadoras do discurso político-jurídico, arché e kratos, ao largo das quais o nomos, fio condutor do texto, firma a própria topologia. E aqui é importante ter em vista para Schmitt, até como eu já discuti ontem no debate, que o nomos compenetra a quia e cracia, que nenhuma delas prescinde do nomos. E no final do texto ele retoma essa mesma passagem, dizendo que também o nomos não prescinde de aquia e cracia. Então, esses termos fundantes do vocabulário institucional ocidental, e aqui uma autonomia espectral da minha reflexão é Hermine Benveniste, estão articulados e tomam esse programa do nomos. E o logos, como pensamento filosófico, surge aqui o tempo todo, também é um desses termos. Acho que a questão aqui que a gente poderia deixar até para debater, mais para frente, seguir nessa discussão, o limite de um elemento que foi apontado ao longo de todas as falas, quando se fala de Schmitt, que é uma compreensão fundamental, uma compreensão autêntica, uma compreensão primordial, quando ele fala dessas palavras e desses termos. Então, novamente, o elemento árquico ingressa aqui uma estrutura fundacional, fundante desse próprio discurso, que é algo que pode ser completamente desativado, trabalhado, enfim, não existe tal núcleo autêntico. Se nós pensarmos aqui numa mobilidade dos termos, enfim, o próprio deslocamento, mas o Schmitt insiste nisso, e isso é algo que a gente poderia também debater e pensar, o que significa isso realmente? Qual o impacto disso na reflexão, não apenas na obra dele, mas também de Arendt. Por exemplo, quando ela diz que toda vez que nós falamos em política, ressoa na nossa fala a experiência da polis dos gregos. Será que ressoa mesmo? Ou a gente está aqui, mais uma vez, diante do elemento mais desprezado na história do pensamento filosófico, o elemento retórico, que é o que está mais presente também, o tempo todo na construção do pensamento filosófico. E não é à toa, então, que Schmitt vai se voltar aqui e chamar os filósofos no texto, o que é bastante interessante, embora sem nomear a filosofia, quando ele vai falar dos sofistas, contra os quais ele se volta nessa tomada do nomos pelo logos. Então ele vai aqui criar uma outra historinha, uma outra narrativa sobre a relação entre nomos e logos, que atravessa todo o embasamento da sua própria nomologia, vamos dizer. Assim, tendo em vista que a reflexão schmittiana busca perceber que as palavras se tornam termos fundamentais de uma composição de soluções bastante concretas que evidenciam, a partir de um núcleo significante determinado, uma estrutura linguística e de pensamento, esse é o termo de Schmitt, a qual não apenas revela cisões marcadas no interior da própria conjunção, por exemplo, poli, arquia, democracia, economia, mas o sentido subjacente à articulação, de maneira sintética, por exemplo, na explicação de Schmitt, enquanto as palavras formadas com arquia indicam o elemento que se lhes acrescenta, o sujeito e detentor da arquia, o sujeito e detentor da soberania ou poder, naquelas formadas com nomos, por sua vez, o elemento que a ele se acrescenta e antes, objeto ou até mesmo matéria. Afinal, a palavra coligada com o nomos é medida sobre o nomos e a ele subordinada.
Então, ele mapeia aqui justamente uma estrutura dessa composição significativa, cujas operações conceituais demonstram um inegável escopo nomeador e apropriativo. Vale dizer que toma do mundo não apenas pela linguagem, mas toma da linguagem. Está longe, eu preciso dizer também aqui, de quaisquer questões concernentes a relativismo ou universalismo linguístico. Realmente, acho que é uma questão diferente desses dois universos conceituais. Segundo Schmitt, compreender o vocabulário do nome nos permite acessar uma estrutura de linguagem e pensamento que foi esquecida pela tradição. Isso também muito similar ao que Hannah Arendt opera. Ele insiste, então, no seguinte, que a palavra nomos, apesar de todas as questões, vamos dizer, epocais, nos leva, na reflexão dele, a não perder de vista o quadro completo. E aqui ele quer acessar esse quadro completo, com essa dimensão de estrutura de linguagem e pensamento originária. E, para fazer isso, Schmitt vai mobilizar a etimologia como recurso apropriativo do pensamento face aos deslizamentos semânticos e às reapropriações. Construção da etimologia no pensamento político, filosófico e jurídico aparece como componente de uma textura argumentativa, capaz de disputar a apropriação da palavra por um discurso determinado, e mais ainda como elemento significante. Em outros termos, o recurso etimológico torna-se agora ele mesmo uma espécie de criador de palavra, liberando nas sedimentações do termo caminhos de pensamento na própria palavra. A combinação das estratégias reflexivas de Schmitt permite desvelar uma mais profunda unidade, importante também este termo, que é conservada e salvaguardada pela linguagem, mesmo se a consciência cotidiana já perdeu memória dela há muito tempo. Nesse sentido, Schmitt coloca a questão etimológica e semântica a serviço daquela unidade mais profunda do quadro geral. Na dramatização schmittiana, estamos diante de recortes, ou seja, tomadas. Precisamos notar, colocando o próprio autor no quadro de operações que ele analisa, que não só o elemento temporal atravessa aqui as reflexões, mas também o elemento histórico, balizado, então, por essa busca do originário. Então, há também essa outra tensão aqui presente. E que isso tudo depende, esse é o meu ponto, justamente, de nossa tomada da língua e na língua, vista aqui também como esse elemento histórico e estruturante, bem como das instituições que as atravessam e as pastoreiam, por assim dizer. Schmitt trabalha circunscrevendo a terminologia corrente ao núcleo originário, reflexão que supostamente combateria, ou seja, a reflexão corrente de sua época, ao remontar o pensamento ao seu vocabulário fundacional. Então, como se toda a tradição, de certa forma, também não tivesse sido um desvio, e agora nos trata, então, de operar essa função, vamos dizer, de reitora do pensamento, né? Restituir, então, ao sentido originário da própria lex. Aqui encontraremos a unidade entre os sentidos diversos do verbo grego neme, e, como a gente já falou bastante sobre isso, toda essa reconstrução aqui eu irei desconsiderar e já resgatar nela aquilo que interessa, então, para finalizar a minha abordagem. Na narrativa de Schmitt, precisamos nos ater ao momento em que nomos e logos entram não apenas em conexão, mas numa simbiose em que se despotencializa o nomos por meio da entrada em cena do pensamento filosófico, na estratégia justamente de construção argumentativa de Schmitt. Embora não utilize o termo filosofia, ele nos permite nomeá-la pelo recurso aos sofistas, a Demócrito, a Aristóteles, além daquela arquifórmula de Píndaro sobre o nomos brasileiro. Mas qual a visão do logos, ou seja, da linguagem, está em jogo aqui? Ou melhor, e à luz de nossas reflexões, qual a importância jurídica e política da tomada da palavra nomos pelo discurso filosófico? Pois, de um lado, se é verdade, como afirma o nosso João Paulo Rossi, que, no fundo, mais explicitamente, a contraposição schmittiana é aquela entre nomos e logos, um nomos concreto e espacial contra um logos abstrato, racional e isento de paixões, no termo de Schmitt. Pois, também do termo de Schmitt, na citação do João, enquanto razão seria posto acima do caráter pulsional e afetivo do indivíduo humano. Fim da citação do João. Ou seja, que a união entre logos e nomos permite encobrir o nomos no logos. No entanto, é o caso de considerar que a apropriação schmittiana do logos também é marcada por um detour implícito. Afinal, em sua leitura, o logos já aparece como isso que é isento de paixão, portanto, como a razão,
ou seja, já aparece como profundamente marcado e despotencializado. Indo além, mas ainda se valendo de maneira estratégica do termo logos, ele acusará por fim uma desnomificação do nomos, levada a cabo pelo pensamento, cuja expressão fundamental consistiria na equiparação de nomos e tesmos, ou seja, uma operação levada a cabo pelo pensamento sofístico, o que significa que será estabilizado por uso e hábito, em seguida por estatuto e por lei, ou seja, todos aqueles termos que o Schmitt busca banir do vocabulário jurídico, político, como erros, como desvios de percurso. Em síntese, o discurso filosófico solda a conversão do nomos em tesmos no centro da própria palavra nomos, alterando profundamente seu significado mediante uma remoção, esse é um termo que o próprio Schmitt utiliza, produzida pela situação établie. Assim, numa outra fronteira, a investigação sobre palavras revela deslocamentos históricos, apontando para uma relação entre linguagem e história, como eu já apontei. E aqui isso retorna com esse termo muito interessante da situação établie. Ou seja, essa situação estabelecida do que foi instituído domina todos os hábitos, também aqueles conciliantes ao pensamento e à linguagem. Então esse é o momento no qual ele volta toda essa discussão para a própria estrutura, vamos dizer, de pensamento e linguagem. Assim, a estabilização do instituído domina os hábitos de pensamento e de língua. Nessa dimensão, podemos pensar no engessamento dos nomes, o fato de que o próprio pensamento e língua sejam deixados à sorte do instituído. No caso, a situação instituída revela a alteração de significado que converte o nomos, ou seja, os tempos da nova fundação e da transição, da tomada de posse e divisão da terra, numa dimensão de calculabilidade e segurança. Com todos os seus poréns, a leitura de Schmitt aqui nos permite vislumbrar que a fundação do evento é esquecida quando a dimensão instituída encobre suas próprias raízes instituídas, ou seja, o fato de que, de que ela é acontecimental e concreta, e não um fato abstrato. Então, de certa forma, os usos, inclusive, bastante diversos da terminologia do acontecimento no pensamento de Schmitt, ou melhor, dos termos sobre o acontecimento, permite, então, estabelecer que também essa crítica à filosofia pode ser vista como uma crítica do déficit do acontecimento no pensamento filosófico, que, então, permite, mais uma vez, estabelecer uma relação com o pensamento kantiano, afinal, é isso justamente que eu estou explorando na minha tese. Assim, enquanto entre evento e fundação subsiste uma tensão originária, mas produtiva, a sobreposição da calculabilidade e segurança retira da dimensão instituída sua plasticidade mundana. A época da fundação é velozmente esquecida, ou melhor, removida no inconsciente. Aqui, então, ele vai situar toda a discussão que a gente já viu, a separação de nomes e ofícios, como isso opera no pensamento filosófico, um papel fundante, não só fundamental, mas que organiza todo o vocabulário, esse edifício de pensamento que já tem seus 2.500 anos, dependendo do corte originário que nós fizermos. Mas, enfim, ele busca, então, desconectar, então, a compreensão do nomos dessa concepção, vamos dizer, decaída da lei ou do mero fato, daquilo que é dever ser, que seria essa leitura do nomos que ele imputa aos sofistas. Claro, isso também não é bem assim. Mas é interessante aqui, já colocando indo para o final, que é um elemento de tradução implícito, esse sim que ele não menciona no texto, mas que é interessante para nós pensarmos aqui também, em toda essa discussão, que é a passagem do termo nomos para o termo lex, que ele diz o seguinte: Cícero traduziu a palavra grega nomos com lex. Lex pertence inteiramente ao campo conceitual do direito romano, mas as consequências dessa fusão com o conceito do direito romano perduram até os dias de hoje. A tradução de nomos com lex pertence às piores da nossa cultura linguística e conceitual no Ocidente. Quem se poderia aqui ainda orientar se conhecem as sucessivas evoluções do Estado legislativo e a moderna crise da legalidade? Então, se ao lado disso nós lembrarmos também que a arte, ela, no seu pensamento, ela vai criticar outra tradução, também imputável aos latinos, que é aquela de logos pelo racionário, na qual a ideia agora é interessante ver que cai o próprio Schmitt. Mas como ele era
um retórico brilhante, ele não é alguém que caía ou não uma armadilha tão tosca, tão elementar como essa. Então aqui nós vemos que ele opera na sua acusação da desglorificação do nomos, do logos, vamos dizer, uma deslogicização, uma despotencialização do logos no nomos. Ou melhor, ele precisa despotencializar esse pensamento e parte dessa tradição para também abrir um espaço no qual ele possa trafegar, então, livremente com essas suas observações. Porque, fundacionalmente, a tensão de nomos e logos ela é produtiva e é mutuamente apropriativa. Justamente aquela passagem da arte de que nomeação é apropriação. Então, criação de nomes, criação de palavras, dimensão instituinte da linguagem é uma dimensão apropriativa, uma dimensão de tomada. Então, isso é aqui uma tensão estruturante entre os dois, não apenas uma desconexão de um dos termos, senão nós ficamos com parte da discussão. E agora, encaminhando para o final, até porque minha garganta não resiste mais nesse tempo, agora o problema da nomeação, da conexão entre nomos e nome, ingressa aqui, e é interessante notar que ingressa no texto de Schmitt como a título exemplar, porque ele vai colocar a discussão da nomeação no texto evocando dois exemplos, também interessante, que seriam condizentes às épocas passadas do tomar, nas quais havia uma tomada de posse constitutiva. Um deles seria retirado da história do direito das instituições e outro da esfera mística pura. O elemento da história do direito das instituições é o problema do nome no matrimônio. E essa passagem do Schmitt é bem interessante, eu vou ler ela inteira, porque ela dá muito aqui para a gente pensar, inclusive das leituras de época que tinha o Schmitt. Diz ele, naqueles tempos, então, o homem tomava a mulher. A mulher reconhecia o homem e submetia, por consequência, a tomada da posse. Esse tomar a mulher não era nem raça ou violência carnal, nem uma experiência de férias, ou o que hoje se chama como uma aventura erótica. Pelo contrário, aquela tomada de posse distingue-se por causa de sua evidente publicidade dentre os muitos tipos de encontro entre homem e mulher, e com respeito às inumeráveis possibilidades que existem para homem e mulher reagirem um ao outro de maneira esquiva ou intensa. O homem, naquele modo particular, tomava a mulher, dava-lhe o seu nome. A mulher tomava o nome do homem e os filhos nascidos do matrimônio nasciam com o nome do homem. Hoje, tudo isso é completamente diverso por força da Constituição. Homem e mulher são equiparados nos direitos com base em uma determinação que age de maneira automática da Constituição de Bonn. Que a mulher desposada, segundo a lei, carregue ainda entre nós o nome do homem, é um resto das épocas passadas nas quais o homem tomava a mulher, um resíduo que é, por enquanto, levado ainda adiante por hábito. Nós faremos, no entanto, bem refletir sobre a mais profunda relação de tomada, de posse, e nome, para compreender o que era o matrimônio dos nossos pais, do qual provemos, e do qual temos o nosso nome. Não compreenderemos jamais, nem mesmo o nosso nome próprio, se fosse cancelado da nossa memória a unidade de tomada de posse e de nome. O exemplo é problemático por diversas razões, dentre elas, para além das questões de gênero, a questão ainda enigmática do nome próprio, mas sua conclusão é de que nos resta refletir sobre a relação mais profunda entre apropriação e nomeação permanece em pé. Além do fato de que ainda hoje, num contexto inteiramente distinto, nossos nomes de família ainda provêm, majoritariamente, da mesma matriz da qual fala Schmitt, mesmo quando possamos fazer de maneira diversa, porque é o nosso caso hoje no país, no Brasil contemporâneo, que, de alguma maneira muito bizarra das contingências das forças, ingressa nessa constelação. Então, temos essas conexões aleatórias. E aqui, uma delas da nomeação se dá para uma instituição que condiciona os atos de nomeação. E o segundo exemplo, eu vou só lançar justamente, até porque o Schmitt faz a mesma coisa no texto, que ele retira de Simone Weil, e como é teológico ele abriria outra porta aqui de discussão. Na obra Espera de Deus, ela diz o seguinte, que foi durante uma de suas recitações, enfim, uma das suas reflexões sobre a divindade, que o próprio Cristo desceu e tomou conta de mim. Em francês, il m'a prise.
E ele vai usar esse ser tomado pela divindade, ou seja, uma possessão, para também trazer essa outra dimensão teológica. Mas daí essa parte ele ignora e segue. E com isso, então, eu já consigo concluir, porque após toda essa discussão aqui, nós podemos concluir, não só com Schmitt, com Arte, enfim, mas uma dimensão mais aberta de compreensão e linguagem, olhando o final do texto de Schmitt, no qual ele vai dizer que, como jurista da Alemanha de sua época, ele queria apenas refletir sobre os nomes e sobre o fato de que o antigo tribunal que ficava em Lipsia, era um tribunal do Império Alemão. Hoje, na época, levava o nome de Casa Dimitrov. Ele havia se tornado um museu que leva o nome de Georg Dimitrov, que foi um dos comunistas acusados durante os processos nazistas de Leipzig sobre o incêndio do parlamento alemão. E o mesmo tribunal que fez a acusação naquela época se tornou, no regime comunista, levou o título daquele que havia sido julgado pelo regime nazista. Então é interessante porque o Schmitt vai evocar um exemplo que seja também tão ateste contra ele no final do texto. Então ele desmonta aqui uma série de intenções no final. Até porque ele faz aqui um certo elogio da tentativa de nomear a descoberta do novo continente, entre aspas, com um intento de nomeação cristã em nome da Virgem Maria, algo assim. Então as intenções dele também vinham aqui ao largo, e nós vemos então que há, de certa forma, e isso é o que eu tenho buscado pensar, mas tenho que concluir, uma dimensão decisória no próprio ato de nomeação. Então que não existe nenhuma forma de nomeação ingênua. Então o próprio Schmitt, ao final do texto, situa isso claramente. Por trás de toda essa investigação, ressurge aqui um problema e uma lição política. E também ética. Ainda mais quando versa sobre a própria natureza da linguagem e seu vínculo inexorável com o mundo. Recordar o poder dos nomes também é uma forma de enquadrar, de cercar e se cercar, ativando-os e desativando-os, os nomes do poder. Afinal, compartilhando a proposta transhumante de João Paulo Rossi, com o qual termino aqui a minha fala, a reflexão sobre o nome significa também refletir sobre o modo de habitar o mundo e a linguagem. E termino eu, porque a criação de palavras como falante, quando se refere à nomeação, mas ainda de mundo, lembrando que para ela o mundo é um artefato, se circunscreve, afinal, a apropriação. Não poderia deixar de ser essa reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado.